Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 2, 69. 2 de setembro de 1899. Nas penas é preciso sempre pensar na paixão de Jesus. Assim nossas dores nos parecerão leves e os menores defeitos os veremos graves. A obediência. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração, depois de morto, começava a reviver um pouco. Mas, com tudo isto, não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca do seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem forças, vinha me atacar e com suas armas me feria inteira. E além disso, ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver. Não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer. Não era para mim o mais atroz e cruel martírio? Então meu doce Jesus, encontrando-me em meu habitual estado, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida. E ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante da tua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as tuas te parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, o pecado, os menores defeitos te parecerão graves. Por outro lado, se não te olhares em mim, as menores penas te parecerão pesadas, e os defeitos graves os considerará como nada. E desapareceu. Depois de algum tempo, veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me, não, pode dizer-lhe o que quiser, e tê-lo o quanto queira. Então ele liberou ela, né? Parece que fui deixada livre, e já não tenho tanto que lidar com este guerreiro tão potente. Caso contrário, desta vez se teria tornado tão forte que me daria a morte. Mas me teria feito um grande ganho, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido. Aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias. Assim teria rido de toda a sua força. Mas, enquanto dizia isto, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia, e eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado em rir, porque teria sido minha vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus, e não mais até logo. E assim não teria que lidar mais contigo, e teria cuidado muito bem de não te deixar entrar. Então foi até engraçado esse final aqui, né? A Luísa falando que se morresse, seria bom, né? Porque ela ficaria com Jesus para sempre, né? E ela até fecharia os portões do paraíso para não deixar a obediência entrar. Então, até engraçado, né? Essa parte, porque ela falou que ia ser vitória dela. Eu achei até interessante que veio a voz e disse para ela, e eu teria rido junto com você, porque a vitória teria sido minha, ou seja,
quis dizer para ela que tudo é vontade de Deus. A obediência que fosse para ela morrer ou não, que ela fala que morreria, né? Se a obediência de não ver Jesus continuasse. E aí a própria obediência ou a divina vontade falou na mente dela que ela teria rido junto porque teria sido vitória dela e não de Luísa. Eu entendi assim, né? Que teria sido porque teria sido minha vitória, ou seja, porque a divina vontade sempre impera, né? Para aquele que está na divina vontade, é como a Aline estava falando agora nesse último áudio que ela mandou, a respeito da virtude, né? Ela estava falando, é a divina vontade que dispõe as coisas, não somos nós, né? A gente não manda. Então, assim, a Luísa falando que se ela morresse ia ser vitória da Luísa, não, ia ser vitória da divina vontade, né? Porque se a Luísa morresse, não teria sido ela que escolheu a morte. Ela não teria poder sobre isso, né? Teria sido o próprio Deus. Então, seria vitória da obediência também, da vontade de Deus, né? Que teria permitido que a Luísa morresse. Então, sobre essa parte final aqui, é isso que eu achei interessante, assim, que eu vi aqui em relação a essa parte final. Agora, essa parte que Jesus fala para ela é o que a gente tem que meditar mais profundo, né? Em relação à paixão. Porque o que ele está falando aqui, eu vou até ler de novo para poder meditar certinho em cima das palavras dele, né? Ele fala assim, minha filha, porque o contexto do tema, do trecho que ela fala, que ela estava reclamando só para contextualizar aqui na minha cabeça, ela estava reclamando sobre a obediência, que estava fazendo ela sofrer muito, que era um martírio para ela falar aquela frase para Jesus, não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer. E aí, quando ela repetiu isso de uma forma assim, e até ela fala ó, que não era para mim um atroz e cruel martírio falar isso, né? Que era um cruel martírio para ela falar isso para Jesus. Porque por ela ficaria estreitada a Jesus e era um sofrimento muito grande não poder tê-lo quando ele aparecia. E aí Jesus vem e fala isso para ela poder, sobre a paixão, para ela poder entender e unir o sofrimento dela ao dele e entender que né, que eu vou ler aqui para poder entender. Então, ele fala isso da paixão no contexto de sofrimento dela, né? Então, eu só quis contextualizar aqui na minha cabeça para eu entender. Aí ele fala para ela assim, minha filha, tenha sempre diante da tua mente a luz da minha paixão. Ou seja, a gente lembrar sempre que Jesus morreu por nós na cruz e que não só na cruz ele sofreu todo o Getsemane, desde lá do princípio, né? E se a gente for parar para pensar, ele sofreu a vida dele toda por nós, né? Mas principalmente na paixão, que engloba todos os atos, né? Desde do inicinho lá, não só a morte na cruz, né? Todo o sofrimento que ele teve. Porque ao ver minhas acerbíssimas dores, e isso a gente vê na meditação das 24 horas da paixão de uma forma muito detalhada, né? As dores dele, então, a gente meditando as 24 horas da paixão, a gente consegue, parece que a gente até é transportado para ver, né? Parece que a gente está vendo, então é uma riqueza de detalhes muito grande, e com as falas dele, com os sentimentos dele, com tudo que ele quer que a gente entenda, né? Então, as 24 horas da paixão traz para nós essa realidade dessas dores acerbíssimas que ele fala, né? Ou seja, as dores muito grandes. Então, porque ao ver minhas penas, as tuas te parecerão pequenas. Por que que a gente vai ter essa noção? E isso acontece com a gente, né? Eu lembro no início, quando eu comecei a meditar as 24 horas da paixão, lá no início, quando eu comecei na Divina Vontade, eu lembro que eu meditava muito as 24 horas da paixão. Eu fazia jejum, eu rezava o texto da misericórdia naquele grupo que tinha de rezar o texto, né? E aí eu lia as 24 horas da paixão, e isso fazia com que eu percebesse que o seguinte, que Jesus sendo Deus, né? O que eu sou perante Deus? Nada. Um grão de areia no meio do deserto, né? Então eu não sou ninguém.
eu sou filho de Deus, claro, sou um ser humano que é amado por Deus, sim, claro, tenho que considerar isso, mas eu não sou nada sem Deus. E perante Deus, sem Ele, eu não sou nada. Então, o que as minhas dores terrenas aqui são diante daquilo que tudo que Ele sofreu, né? Por mim, inclusive, né? Porque a gente vai meditar sobre o fato dele ser inocente, né? Vai fazer a gente cair na ficha de que o sofrimento que a gente passa aqui a gente merece, entre aspas, porque mesmo que eu esteja diante de uma vida hoje correta, ou em busca de uma vida diante da graça de Deus, eu tenho que lembrar que tem o pecado original, né? Que por mais que ele tenha morrido na cruz por mim, precisa da minha correspondência junto com ele na minha cruz, né? Tanto é que ele fala, tome sua cruz e me siga, ou seja, una o seu sofrimento ao meu, para o seu sofrimento ter valor perante Deus, né? Para ser agradável a Deus. Una o seu sofrimento ao meu e entenda que eu sofri por você. Eu que sou inocente, sofri. Então você também pode sofrer, por que não? Né? E o sofrimento agradável a Deus é aquele que é com resignação e não com... Porque a gente pode sofrer de qualquer forma, né? Todo mundo sofre. O problema ou a solução a forma como se sofre, o entendimento sobre o porquê está sofrendo, o que está reparando, o para que aquele sofrimento foi permitido, né? Tudo como que eu posso dizer, todo sofrimento é proveitoso, para nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, porque a gente se eleva, né? O nosso espírito consegue, quando a gente medita, né? Porque o sofrer por sofrer, sem o meditar o sofrimento, não tem valor, porque você vai sofrer e aquele sofrimento não vai ter proveito. Ou também o sofrimento proveniente de um pecado seu, de uma consequência de pecado seu, por exemplo. Eu estou sofrendo para fazer algo que eu gosto, que é, sei lá, uma coisa que não é agradável a Deus, que seja um pecado. Então, esse sofrimento não tem valor nenhum para Jesus, né? Porque eu estou sofrendo porque eu busquei ali uma coisa que é errada, e tem uma consequência ali ruim. Não sei nem dar um exemplo agora, mas veio isso na minha mente. Agora, o sofrimento que ele é da vida, que não é proveniente de uma ação pecaminosa minha diretamente, ele tem que ser compreendido, é o que a Aline está tentando fazer com que a gente entenda, a gente espiritualizar aquele sofrimento, ou seja, a gente conseguir ver com aquele sofrimento com a visão de Deus, com a visão divina, né? Não com a visão humana, simplesmente, eu tô sofrendo, tá doendo, eu não mereço, né? Porque o humano tem essa tendência, eu não mereço, por que eu tô sofrendo isso, eu tô na divina vontade, vem um monte de questionamentos, né? Quando, na verdade, Jesus, ele vem nos fazer entender e fazer com que a gente consiga espiritualizar, ou seja, como que eu posso entender o que eu entendi sobre espiritualizar o sofrimento? Elevar esse entendimento a respeito do sofrimento ao espírito, não à carne, não ao que está doendo em mim, né? Ao proveito desse sofrimento, ao para quê desse sofrimento, né? Seja ele qual for. Então, ver com outros olhos, né? Aquela situação que eu estou passando ali. Então, enxergar Jesus na cruz e entender que eu sou merecedora daquilo que Jesus sofreu, ou seja, ele sofreu por mim, para que nós não morrêssemos, faz a gente entender, né, que o que eu sofro não é nada, e que eu mereço sofrer, né, por causa disso. É isso que eu tô entendendo, né, que aí, diante de entender isso, que não é só ver Jesus na cruz e falar, ele sofreu muito, eu não sofri nada, não é só isso. É entender todo o valor da cruz, né? Que ele sofreu por mim, no meu lugar, e que o que eu sofro aqui, comparado com o que ele sofreu, é realmente muito pequeno.
e que eu posso sofrer, e que ele não permite tudo, a gente tem que reunir todas as informações, né? Que ele não permitiria uma dor maior do que aquela que eu posso carregar, né? Não é uma cruz se ele permite aquela cruz, é porque ele sabe que eu sou capaz de carregar, e ele sabe que tem um proveito, né? Ele sabe que tem um propósito ali, então às vezes eu preciso só entender, às vezes eu não entendi, mas eu preciso só entender o propósito, né? E que o sofrimento, o valor desse sofrimento, o quanto é valioso perante Deus esse sofrimento. Então, ver Jesus na paixão, ter a luz da nossa mente, ou seja, fresco na nossa mente, a paixão, faz a gente refletir sobre isso. E aí o que eu estava falando antes, que eu não concluí, é que quando eu meditava a paixão, e aí antes, né, eu falei que eu meditava bastante, me fazia refletir às vezes no momento de uma dor física. Eu simplesmente falava para Jesus assim, na mente, né? Eu não falava para as pessoas ouvir, eu pensava comigo. Eu tô com essa dor de cabeça que tá insuportável, mas Jesus na coroa de espinhos, ele sofreu muito mais do que eu. Essa dor aqui não é nada. Isso era um exercício que eu fazia, como se fosse um exercício espiritual, assim, para suportar a dor. Não tô dizendo que tem que fazer isso, não. Tô falando que era o que eu fazia. Nem sabia se era uma coisa assim, como que eu posso dizer? Eu fazia de forma tão espontânea que eu não cheguei nem a perguntar se isso era certo ou se era virtude, né? Nesse sentido que eu tô falando, se era virtude ou o que era. Eu não faço isso mais, mas era espontâneo, sabe? E aí a dor passava. Passava, assim, em questão de minutos, assim. Era algo... E era natural eu fazer isso, não era uma coisa que eu buscava fazer pra dor passar, sabe? Sempre que doía muito, que eu sentia muitas dores de cabeça, enxaquecas, assim, terríveis, e aí vinha na minha mente logo em seguida, pelo fato de eu estar meditando sempre às horas da paixão, e vinha, né? E até a minha mãe também já relatou isso para mim, muitas vezes, porque ela fala que às vezes ela vai reclamar de alguma dor, de alguma situação assim, de dor física, né? Aí ela lembra de Jesus na hora. Ela fala que lembra. Ela já me relatou isso várias vezes. E que logo ela nem lembra mais que ela estava sentindo dor. Então, não é que Jesus está falando isso no trecho. Não estou dizendo isso. Que ele está falando que é para a gente fazer isso. Não é isso. Estou dando exemplo para vocês terem a noção assim do poder, né? Do poder que tem sobre a nossa mente o meditar a paixão, né? Põe em ordem, né? Os nossos murmúrios, se você pensou em murmurar, a murmuração cessa, porque é o que ele está falando aqui. Você tem essa percepção, você vai perceber, você vai concluir que o que você está queixando, suas queixas, suas dores, não são nada. Não são nada. É isso que ele está dizendo. Então, é uma questão de meditação, não só uma oração ou uma coisa que você faça por virtude ou por devoção. Não é disso que eu estou falando, só usei para dar exemplo, né? E aí, então, assim, foi isso que eu entendi, né? E aí, a outra parte que ele fala que ao considerar a qual... Peraí que eu me perdi aqui. As tuas te parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, o pecado, os menores defeitos te parecerão graves, ou seja, da mesma forma que você vai ver que as suas dores não são nada, ao mesmo tempo que você medita o motivo pelo qual Jesus morreu, né? Ou seja, é aquilo que eu estava falando, quando você medita que ele morreu por mim, por causa dos meus pecados, você não quer mais pecar, você busca esse estado de graça puro mesmo, que é o não querer ofender a Deus, que a Aline fala, né? Ela explica pra gente que na divina vontade não pode haver pecado grave, não pode haver pecado, você não tem intenção de pecar, né? E isso não é só na intenção, a gente, né, não tem a intenção de pecar, não,
aos poucos a gente entende que não quer ofender a Deus e não vai ofender, né? Não, pelo menos não busca o máximo possível, né? E aí ele fala também, os menores defeitos te parecerão graves. Isso não quer dizer que ele está dizendo que a gente vai ficar na culpa por qualquer coisa, que a gente vai cair naquele sentimento de culpa por qualquer coisa. Não, eu entendi que ele está dizendo assim, você não vai desconsiderar os pecados. Eu entendi que ele está falando aqui sobre menores defeitos te parecerão graves, não é que a gente vai ficar no escrúpulo, não é isso. É que a gente também não vai deixar de considerar as coisas que nos acontecem, né? Vai sempre se voltar a ele e conversar, como a Aline está ensinando pra gente, né? Sempre ter esse diálogo com ele a respeito das coisas que nos acontecem, para que a gente entenda e não deixe para lá, entendeu? Porque às vezes é algo que precisa ser corrigido, é algo que merece uma atenção ali para uma correção das nossas atitudes. Então, é como se fosse assim, que ele estivesse dizendo assim, vocês vão ter mais responsabilidade nas suas ações. É isso que ele está dizendo, eu entendi, né? Não é ficar na culpa, nem ficar no escrúpulo. O fato dele falar aqui, os menores defeitos te parecerão graves. Ou seja, é aquilo que ele fala no final da frase aqui, ó. Que se você não tiver o olho na paixão, ou seja, você ficar solto aí e não considerar que Jesus sofreu por você, não considerar a paixão dele em momento nenhum, esquecer que Deus morreu por você, não tiver isso em conta, se você não tiver isso em conta, em consideração, você vai falar assim, eu cometi um erro aqui, grave, mas eu sei que Deus me perdoa, então eu vou ficar tranquila. Eu não vou ficar, é lógico que a gente não pode ficar na culpa, mas vai ser uma coisa assim mais sem responsabilidade, sabe? Igual, por exemplo, o exemplo que a Aline deu do que aconteceu com ela. Não quis dizer que ela ficou no escrúpulo ali julgando a ação dela. Não é isso, mas como ela tem uma responsabilidade de não ofender a Deus, ela de imediato foi conversar com ele, para entender o que estava acontecendo, se o que ela tinha feito tinha desagradado. É esse interagir logo na situação que acontece, para a gente entender, porque aí você vai meditar o que aconteceu, e aí é Jesus que vai colocar no seu coração, se é grave, se não é, você partilha, e aí, né, todo mundo vai entender ali o que aconteceu. E tem também a outra realidade, que eu até estava ouvindo outro áudio da Aline aqui, sobre essa realidade da gente ser chamado a reparar, né, o coração de Deus. Então, somos chamados a essa reparação, né, dos sofrimentos de Jesus. Então, quando a gente sofre algo, e é até semelhante ao que Jesus sofreu, porque ele sofreu, eu até estava ouvindo o áudio da Aline, ela falando, né, que ela tem que espiritualizar aquilo que ela viveu, por exemplo, com o esposo dela. Então, se ela tiver em mente que, isso eu estou lembrando do que ela estava partilhando, né, se ela tiver em mente que Jesus também sofreu injustiça, ela vai ver que ela está ali numa posição que Jesus também sofreu, né? Então, quem sou eu para dizer que não posso sofrer injustiça? Então, ter em mente, na nossa mente, a paixão de Cristo, também nos ajuda a entender essa questão de sermos chamados a reparar, né? Então, é o que ele fala da gente, que ele fala para a Luísa que a Luísa vai sofrer. Tem um trecho que ele fala que a Luísa vai sofrer, que ele vai fazer ela sofrer tudo que ele sofreu, desde o nascimento até a morte. Eu sempre estou lembrando desse trecho, né, nas meditações, mas é porque o tema está recorrente em relação ao sofrimento, né? Então a gente lembra. E aí, meditar sobre a paixão é entender que a gente também vai passar por coisas difíceis, por essa questão de sermos reparadores às dores de Jesus, ao coração dele, né? Na divina vontade. Então, ele vai permitir que a gente passe por situações semelhantes àquelas que ele passou. Então, o que vai fazer ajudar a gente a passar por isso de uma forma mais entendendo aquilo que está acontecendo, é ter em mente isso, que ele vai permitir situações semelhantes àquelas que ele passou.
e que ele sabe que a gente suporta, né? Só que o que é complicado é a gente conseguir visualizar isso na hora que acontece. Muitas vezes, na hora que acontece, a gente não consegue entender. Mas aí é o que a Aline fala, né? A gente tem que ficar atento a tudo que a gente vive, que ela sempre tá falando isso com a gente, né? Pra gente partilhar e pra gente ficar atento àquilo que a gente vive, pra gente poder ver, visualizar a divina vontade nas situações. Que aí a gente vai ter o discernimento, vai ter a compreensão daquilo que a gente está vivendo, né? Então, em resumo, assim, é isso que eu entendi do trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 69, 2 de setembro de 1899. O confessor deixa livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que, de estar morto, começasse a reviver um pouco, mas, contudo, e isto, não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer, era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me: Não, podes dizer-lhe que o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto o que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte. Mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido. Aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias. Assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isto, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu ter-me-ia unido a ti e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais. E assim não ter-me-ia
que me ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Então, essa luta aqui da Luísa com a obediência, ainda no começo, ainda sendo fiel ao que o confessor havia deixado para ela como uma norma ali, como uma regra, para ela não falar com Jesus, para ela não se comunicar com ele, para ela se recusar quando ele viesse, mandar ele embora. Nesse trecho ainda, ele acaba que cede e deixa ela livre para fazer ali os contatos, para conversar com ele, para pedir que ele venha e deixar ele livre para fazer o que quisesse, quando quisesse. E ela fica toda feliz, até fala que riria da morte, riria da obediência se ela tivesse persistido, porque a persistência da obediência teria levado ela à morte. E o que ela mais queria era morrer para poder se unir permanentemente com Jesus, não mais a intervalos, algumas vezes sim, outras vezes não, mas ela estaria para sempre junto com ele. Então o desejo dela era esse, ela volta e meia pedia para o Senhor que queria morrer, queria ir para o céu já logo para poder não ter que ficar ali sofrendo essas penas da privação. E algo que o Senhor vai ensinando também nesse trecho, o Senhor vem ensinando, vem orientando ela e assim a cada um de nós, que para ter sempre diante dela, né, e nós também, da nossa mente, presente diante de nós, como se a gente precisasse escrever num quadro ou pintar em telas e deixar na nossa parede ali, no lugar onde a gente tivesse acesso o tempo todo, sempre que a gente olhasse, tivesse ali presente a paixão de Jesus, para que nós pudéssemos recordar. Então, essa realidade de ter presente na mente a paixão de Jesus. E quando contemplasse, então, se essa realidade da paixão dele estiver sempre presente, estiver sempre ali, iluminando a nossa mente, a gente vai deixar de achar as pequenas faltas como coisas grandes e o contrário também, muitas vezes faltas grandes como coisa de nada, porque vai ter ali presente essa paixão de Jesus e os sofrimentos, aqueles sofrimentos que são grandes, eles parecerão nada, e aqueles que são coisas menores, que muitas vezes sem essa luz do Senhor parecem que são coisas grandiosas, deixarão de ter tanta importância. Na verdade, cada coisa tomaria ali o seu lugar, porque olharia para aquilo que o Senhor sofreu, para as dores imensas que ele viveu na humanidade dele, e essas dores imensas foram todas causadas pelo pecado. Uma vez que o homem sai da divina vontade, ele desobedece, ele se torna ali um rebelde, um desobediente, ele peca. E ao pecar, esse pecado entra no mundo e todas essa realidade do pecado, sobretudo relacionado com a desobediência, foram o que causaram as dores imensas de Jesus. Claro que a gente também, a causa ali principal foi o pecado, foi a desobediência, mas quando a gente pensar nessa realidade, nossa, mas o Senhor também sofreu, ele sofreu por amor de nós, primeiramente por amor ao Pai, para reparar o Pai, para dar glória ao Pai, devolver a glória que era devida ao Pai, e por amor das nossas almas também, foi que ele sofreu tudo isso. Mas a raiz é o pecado, a raiz de tudo que ele sofreu, porque ele poderia ter dado imensas glórias ao Pai sem precisar passar pelo sofrimento e pela cruz. Mas o pecado causou isso, essa desobediência, essa rebeldia do homem, ter saído de Deus, ter se desligado de Deus, fez com que ele
padecesse tanto e sofresse tanto. E se a gente tem essa informação presente, saber que ele não sofreu de uma forma conosco, coletivamente, nós não estávamos inseridos num pacote. Então, o Senhor não sofreu pelo coletivo, não sofreu pela humanidade no geral, numa totalidade, mas ele sofreu por cada um de nós de forma individual. Ele sofreu por mim, por cada um de nós. Não foi todo esse sofrimento dele não foi para reparar coletivamente, mas foi para reparar individualmente cada um de nós. Cada um de nós estava individualizado, estava ali separado. A vida de cada um, a realidade dos pecados de cada um. Então a situação de cada um estava presente para ele. Ele não nos via por atacado, mas nos via ali realmente no a granel mesmo, ali no varejo, no individual, no particular. Então isso é importante também a gente ter presente como que o Senhor, ele fez essas reparações, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, a sua paixão toda, de forma individualizada. Cada um de nós estávamos presente. E se a gente considera isso, a gente não vai acabar desfazendo tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, e desconsiderando, e acabar que essa realidade se perde porque a gente não conhece e não dá importância por não saber o que realmente ele viveu, o que ele passou, quem é ele, e ao não conhecer não dá importância. Então ter presente da mente nossa, diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, essas informações não apenas relacionado à sua paixão, mas também relacionado a toda a sua vida, todo o processo da sua humanidade sobre a Terra, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, e por cada um de nós individualmente, isso é importantíssimo para podermos retribuir, sermos gratos, correspondermos, dizermos o nosso fiat, dizermos o nosso sim e dar o espaço da nossa vida para compensá-lo, para pagá-lo de volta. Tudo que ele fez por cada um de nós, toda a dívida que ele pagou de cada um de nós, ser também, de alguma forma, com a nossa vontade entregue, com a nossa vontade cedida, com a nossa vontade rendida, também pagar, em parte, a nossa dívida para com Jesus. O nosso débito não é mais com Deus Pai, não é mais com a divindade, mas a nossa dívida é com a humanidade de Jesus, com Jesus homem. Tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, o homem Jesus, a nossa dívida é com ele, porque ele assumiu nas costas dele toda a iniquidade da raça humana, mas toda de forma particularizada, individualizada, cada um de nós. E saber disso e fazer da nossa vida também esse espaço da vida dele para compensá-lo, para retribuir, para pagar, na medida que nós pudermos pagar para ele tudo que ele fez por nós. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito.
as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venha, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho de Deus é tudo, eu sou nada, Pai, eu te amo. Meditação, tema do dia 12 de março, 2 de setembro de 1899. O confessor deixa-a livre. Agora, como esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que ele está morto, começasse a reviver um pouco. Mas contudo, e isto não deixava de estar dilacerando de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem força. Vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esses ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver. Não venhas, não posso conversar, porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida. E ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante da sua mente a luz de minha paixão. Porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas. As suas as suas lhe parecerão pequenas. E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os maiores defeitos lhe parecerão graves. Então, né, aqui nesse trecho aqui, Jesus está falando aqui, né, que tenha sempre diante, né, da sua mente a luz da paixão dele. Porque nós ao olharmos, para olhar as acerbíssimas penas, o que Jesus sofreu, é, as penas da gente, o sofrimento da gente, né, as cruzes da gente, vai parecer pequenas, né, ao considerar a causa pela qual ele sofreu tantas dores imensas. Porque quando a gente sofre, né, de alguma forma, porque no nosso olhar, nós nunca devemos olhar para nós diante de um sofrimento, né, porque foi comentado na meditação, né, que se às vezes o marido ali humilhou, no início você vai sofrer, né? Ou talvez até um exemplo pode ser, né, no trabalho da gente. No nosso trabalho, o patrão talvez humilhe a gente de uma forma que magoa a gente. De início, a forma que falou com a gente, talvez não precisava, né, falar daquela forma. E talvez doeu, né, na gente no momento. Mas se a gente ter esse olhar voltado para Deus diante do sofrimento que ele passou, das penas que ele sofreu, a gente vai ver que aquilo ali que o patrão falou, que o esposo falou, que alguém, né, dirigiu até a gente uma ofensa, aquilo ali não é nada. Aquela dorzinha que a gente sentiu ali só é uma miséria da gente, né? E a gente vai ver, às vezes, que não nem precisa muito, né? Tipo assim, né? Ficar se maldizendo, né? Pelo acontecido. A gente, de início, a gente sempre tem de olhar para Jesus. Porque o que ele sofreu. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com minha irmã. Que antes ela morava em Goiânia.
E ela trabalhava lá e de quando ela veio para aqui, ela tá desempregada, ela arrumou um emprego, não deu certo, porque ela é muito difícil, minha irmã ela é muito complicada, que ela é assim, ela é uma pessoa assim, sabe, aquela pessoa que não quer sofrer no mundo, aquela pessoa que quer tudo muito olhando para ela, tudo muito girando em torno dela. É tipo assim, aí se ela trabalha em um lugar e alguém humilhar ela, alguém falar alguma coisa que machuca ela, ela já vai e abre mão do trabalho, porque ela não aguenta ser humilhada. Aí ontem eu tava falando pra ela, ó, minha irmã, eu vou te dizer uma coisa, porque esse meu patrão que eu trabalho com ele hoje, eu trabalho com ele, eu trabalhei 8 anos na casa dele. Trabalhei 8 anos na casa dele. Todo mundo que trabalha com ele fica lá no máximo é, é, 2 meses, 3 meses. É porque eu sou perfeita? Não. É porque às vezes a gente nunca pode olhar para nós, né? Às vezes a gente tem que ter esse olhar de nós mesmos e olhar, né, realmente para Jesus. E antes eu nem tinha tanto esse conhecimento. Fazia minhas orações e tudo, mas eu não tinha conhecimento da vontade de Deus, do que realmente Deus pensa, do que realmente Deus quer. Mas eu aceitava. Eu aceitava o que Deus me permitia. Toda a vida eu fui muito de aceitar. Quando abusava muito, eu falava. Chegava e falava, né? Ah, desse jeito não tá dando, não. Aí eu ia falar pro meu patrão, ah, se por acaso o senhor não estiver gostando de alguma coisa que eu esteja fazendo, pode chegar até a mim e falar, ó, tem como você mudar isso aqui? Porque isso aqui eu não tô gostando. Eu vou tentar dar o meu melhor, né? Eu vou tentar dar o meu melhor. Mas não vir já, né, gritando com a gente sem primeiro pedir pra gente, né, mudar alguma coisa. Aí se a gente não conserta, se a gente não tenta mudar, então a gente não tá querendo, né, o trabalho realmente, né? Então aí eu falei pra ela, ó, às vezes a gente vai engolir muito sapo, às vezes a gente vai, né, ter que aguentar algumas coisas, fazer sacrifício. Porque eu tava falando pra ela, você precisa. Você tem aluguel para pagar, você tem comida para comprar, tá muito difícil, não tem dinheiro, não tem como sobreviver. Às vezes a gente não dá de ajudar, entendeu? Aí às vezes a gente precisa, eu digo, ó, e quando alguém fizer qualquer coisa com tu, ontem mesmo eu tava falando isso pra ela, na hora que eu vi o trecho eu lembrei. Quando alguém fazer alguma coisa com tu, por mais que te doer, tu vai e olha para Jesus, vê o tanto que ele sofreu. E ele não precisava daquilo, não. Jesus precisava sofrer do jeito que ele sofreu, mas ele foi obediente, né? E tudo que ele fez foi por amor. Então a gente às vezes faz as coisas, não é nem por deixar que o outro pise na gente, mas por amor a Deus, né? A gente faz por amor a Deus. Aí eu contei uma história a ela, né? Que eu falei, ó, irmã, pra tu ver como quando a gente vê tudo, em tudo a gente vê Deus, as coisas pra gente fica assim, sabe? É uma coisa assim incrível. É uma coisa de Deus mesmo, porque eu contei pra ela, eu tava na igreja, eu fui pra missa, aí quando chegou na missa lá, eu tava lá na missa e ela não foi pra missa, chamei ela pra ir, ela não foi, mãe não foi, foi na quarta-feira de cinza, foi, acho que foi. Mãe não foi, não foi ninguém. Meu esposo não vai, meu filho, quando o pai dele tá, ele fica, tem 4 anos, ele fica, ele não vai. Aí eu fui, quando chegou lá, depois o padre fez a homilia, aí o padre pediu para todo mundo levantar. A gente cantou um trecho de uma música lá e depois ele falou: "Ó, agora cada um dê um abraço bem forte no seu irmão. Cada um deu um abraço bem forte no seu irmão que está do seu lado." No banco que eu estava sentado tinha 5 pessoas com eu. Tinha 2 casal e eu. Só que os outros se abraçaram e na ponta que eu estava não tinha ninguém. Então, todo mundo se abraçando ali, cada um tinha uma pessoa. Aí, né, todo mundo se abraçando, aí eu não tinha ninguém para me abraçar, né? Só que na hora que eu vi todo mundo se abraçando, eu não fiquei triste, não. Me veio aquela. Deus colocou assim no meu coração. Não, você não precisa que ninguém lhe abrace aqui agora. Que eu tô aqui. Eu tô aqui e me abrace. Tipo assim, sabe?
E realmente eu senti uma alegria, eu senti uma felicidade. Eu sei que Jesus estava ali abraçando cada um, mas naquele momento eu não olhei assim para vir aquele pensamento humano. Ah, todo mundo achou, todo mundo abraçou alguém, só eu que não tenho ninguém para me abraçar. Nem me veio esse pensamento, na hora só me veio Jesus. E eu olhei para Jesus lá na frente e disse: Senhor, vou abraçar o Senhor. É o Senhor que está aqui do meu lado, mas vou abraçar o Senhor. E não tem abraço mais aconchegante. Fiquei feliz. Eu falei para ela, né? Sempre tenha um olhar para Deus em todas as situações, por mais difícil que seja a sua vida, olhe sempre para Deus. Aí ela até falou assim, né, que agora eu tô vendo o tanto que Deus é bom para mim, o tanto que Deus nunca me abandonou, porque se Deus tivesse me abandonado, eu não tava mais em pé não, porque eu já passei por cada um, eu digo, pois é ele que tá lhe sustentando. Pois segure firme e siga firme, que é ele mesmo que tá lhe sustentando. Então aqui, né, Jesus falando, né, que as dores que ele sofreu foi tantas dores imensas, né, que foi pelo pecado. Os maiores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas. Então, se a gente não tiver sempre esse olhar para Jesus, que ele morreu na cruz por nós, né, pelo pecado de cada um, a gente, qualquer defeito da gente vai parecer uma coisa assim, né, um defeito maior do mundo. É como se diz, né? Não existe pecadinho e pecadão, né? Mas a criatura, o ser humano, ele tem muito isso, de tudo para ele ser pecado, né? De tudo para ele ser pecado. Eu vejo isso muito aqui em casa, porque meu marido usa muito esse termo de dizer assim, quer ser muito santa, ir para a igreja e para a missa, e essa brutalidade, ele fala comigo, né? Que às vezes eu falo alto, porque às vezes ele abusa. E às vezes a gente sabe, né, que a gente vai explodir. A gente vai explodir e a gente não vai sentir aquele peso. Ah, eu pequei aqui. Que às vezes é obrigado, às vezes pelo abuso do esposo da gente mesmo. Ele vai precisar que a gente abra a boca e fale umas verdades. Que é Deus que vai querer que a gente fale, né? Então, talvez um menor defeitozinho, uma coisinha ali da gente que aparecer, a gente pode ficar, né? Achando que foi tão grave que Deus pode não perdoar. Que o ser humano tem isso. E nós sabemos que Deus, ele é misericordioso. E às vezes a gente vai, né? Acontecer da gente explodir e gritar. Mas é Deus que vai permitir, né? E a gente vai ficar em paz. Por isso que ele fala, e em troca, se não olhar em mim, se não olhar sempre para Deus, se não tivesse olhar para Deus, né? Se não tiver sempre esse olhar para Deus, as menores penas lhe parecerão pesadas. Então pode ser uma coisinha leve, vai parecer uma coisona, né? Uma coisinha leve, uma ofensa pequenininha vai parecer a coisa maior do mundo. E quem mais sofreu, quem mais foi ofendido, né, senão Deus? Então, para nós, tudo é pouquinho, tudo para nós é minúsculo, diante do que Deus passou por nós, por cada um de nós, né? Então, nunca devemos olhar para as misérias, para as coisas, por defeito do outro, para os nossos defeitos, né? Sempre vamos olhar para Jesus, o que ele passou, né? O que ele passou, pelos defeitos graves, né, que os outros cometeram, né? Em troca, se não olhar em minhas menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves o tomará como coisa de nada e desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me, não pode dizer-lhes o que queres e tê-lo quanto queiras. Parece que foi deixada livre e já não tenho tanto o que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria morte, mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem. E não há intervalo e ter-lhes ia agradecido. Aliás, ter-lhes ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força.
Mas enquanto dizia isso diante de mim, apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu te me ia unido a ti, e me tinha ido agradando de rir, porque teria sido a minha vitória. E eu, querida obediência, depois de nós termos rindo junto, te, ia deixando aos portões do paraíso para te dizer adeus, e não vemos mais. E assim não temia, não temia que ver mais contigo, e temia, cuidando muito bem de não deixar entrar.